Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia, meu povo? E aí, como é que tá essa quarentena em casa? De boa? Tranquilo? Ai, Digão, é difícil focar. Ai, Digão, eu quero voltar pra escola. Galera, todo mundo quer, a gente também quer, não vemos a hora. Porém, né, enquanto estamos impossibilitados de fazer isso, para que todo mundo fique saudável, então vamos focar, né? Lembrando, essas aulas online, elas servem como aulas normais, tá bom? Então, lá na frente elas vão contar para o seu ano letivo. Então levem a sério, levem como aulas de verdade, tudo bem? Meus queridos, é como se fosse aula na escola, porém você está em casa, tudo bem? Por conta dessa impossibilidade. Então tá jóia. Queridos, vocês estão aprendendo o gênero notícia, certo? Nós estamos aprendendo esse gênero, ok? O prof já passou para vocês como é que faz notícia em slides, né, com a minha carinha do lado ali. O prof já explicou um pouquinho sobre isso para vocês. Eu já pedi para vocês escreverem duas e tem muita gente que não me mandou ainda, tá? Tem gente com carta atrasada para me mandar. Galerinha, toda aula o prof passa um texto para fazer, você tem 7 dias para tirar a foto e mandar. Se você está atrasado, tira e manda. Digam, eu não fiz nada ainda. Tente fazer. Digam, eu não lembro como faz. As aulas estão disponíveis. Você pode voltar lá e ver de novo, ou chama o prof, conversa comigo no WhatsApp. Tudo bem? Queridos, façam todas. O prof já mandou para vocês, inclusive, os arquivos no WhatsApp, né, de todas as aulas. Então, com os slides, façam, tá? Para que fique tudo muito bem elaboradinho, para que a gente consiga comprovar que você participou das aulas, que você realmente aprendeu. Tudo bem? Tudo jóia? Galerinha, não deixa para depois, tá? Essas aulas são aulas de verdade. Fechou? Combinado? Tudo certo? Então tá bom. Meus queridos, eu já vou fazer uma revisão sobre notícia. Por quê? Como algumas pessoas ainda não me mandaram, e eu acredito que alguns ainda estão assim, não sei nem como é que faz, né? Por algumas perguntas que o prof recebeu no WhatsApp, assim, eu falei, meu Deus do céu, né? Vamos explicar novamente para que todo mundo entenda, para que todo mundo fique bem atento ao que é esse gênero. Galerinha, chega de carta por enquanto, tá bom? A gente já viu carta de solicitação, carta pessoal. Vamos parar por um momento. Termina de fazer e me manda, tá? Mas a gente vai dar um tempo nas cartas, depois a gente volta para elas. Agora a gente está aprendendo o gênero notícia, tudo bem? E notícia, galera, não é carta. Notícia não tem local e data lá no começo, não tem prezado, querido, não sei quem. É diferente, tá bom? É outro gênero. Tudo jóia? Então vocês têm de compreender essas diferenças entre os gêneros, por isso que a gente vai ver um monte, tá? Vários deles durante o ano. Tudo bem? Beleza? O prof tá falando isso porque eu já recebi dúvidas do estilo, professor, eu coloco o vocativo onde na notícia? Não tem, né? Isso aí tem em carta. Então a gente tem algumas características que são de alguns gêneros, outras características que são de outros e assim por diante. Tudo bem? Ok. Então por isso o prof resolveu já fazer aqui no quadro. E aí você aí com o seu caderno anote, tá bom? Então, pega o caderno aí, quem tá sem, pega uma folha, pega um caderno, vamos anotar, igual a gente faz na escola, que o prof passa o gênero, as características, passa a estruturinha, você anota tudo no caderno, pra hora que você for escrever, você voltar no caderno e ver a estrutura, tentar enquadrar naquela estrutura, tudo bem? Então pega seu caderninho aí, vamos lá, né, vamos ver de novo a notícia, vamos anotar para que fique tudo bem claro, aí você volta para fazer as duas que eu já passei, tá? E para fazer as próximas que eu vou passar, tudo jóia? Beleza então. Revisão notícia no ar. Ok. Galera, o que é uma notícia? Para que serve uma notícia? Né? A gente vê na TV, notícias nos jornais, a gente vê no jornal impresso, a gente vê na revista, a gente vê principalmente na internet, né? Muita notícia nos sites da internet, que hoje em dia é o nosso meio de comunicação mais usado. Tudo bem? Então, a notícia serve para passar informações para a sociedade. Certo? Então, passar informações que são relevantes para a sociedade e para as pessoas. Informar as pessoas, ok? Então, o objetivo é informar. Informar as pessoas. Tudo bem? Para isso que serve uma notícia. Ok. Digam, qual é o tipo de linguagem que a gente usa para informar as pessoas? A gente tem que selecionar, galera, uma linguagem que seja acessível a todos. Por quê? Se você começar a usar termos muito rebuscados, né, ou termos que só uma tribo entende, assim, só o pessoal de uma que entendem as gírias, você não vai
chegar a todo mundo. Essa informação não vai chegar da mesma maneira, da mesma forma para todos. E a gente tem de pensar, galera, que a mesma notícia ela é dada para pessoa que é estudada, para pessoa que não é, para pessoa que é mais jovem, para pessoa que é mais velha. Todo mundo recebe a notícia do mesmo jeito. Então você tem de pensar na linguagem acessível, direta, clara, objetiva, com palavras que as pessoas conheçam, logicamente seguindo as normas gramaticais, porque esses textos são publicados, certo? Então, a linguagem formal. Formal quer dizer dentro das regras gramaticais, né? E simples. Direta. Né? Então, a gente usa uma linguagem que todo mundo compreenda, que seja bem direta, porque o foco, galera, não é tornar bonito, tá? Numa notícia, você não tá lendo um poema, você não tá lendo uma letra de música, você não tá lendo uma narrativa, né? Você não tá lendo alguma coisa que é para te encantar, que é para falar, nossa, que bela, né? A notícia é para passar informação. Então, ela precisa ser bem direta, bem simples, bem clara, bem objetiva. Tudo bem? Então, formal e simples, bem direto. Joia? Anotadinho aí no caderno. Posso apagar. Aí em casa não tem desculpa, né, galera? De que tem alguém atrapalhando, tem alguém conversando, né? Não tem amiguinho do lado pra perder tempo. Pode anotar aí que o prof tá vendo. E não ficar arranjando desculpa em casa pra não fazer não, hein, gente? Pra ver na hora da aula, anotar como se estivesse na escola, tudo bem? Beleza. Então, informar as pessoas, linguagem formal e simples. Joia? Ok? Ok. Galerinha, tem uma outra característica muito importante da notícia, que é o fato dela ser impessoal, né? Então, característica principal. Ela é impessoal. Se ela é impessoal, galerinha, isso quer dizer que o repórter, que o jornalista, que a pessoa que escreve a notícia, você no caso, tem de ser impessoal. Ou seja, você não pode falar o que você pensa, tá? Você não pode dar a sua opinião. A notícia não importa a opinião de quem está contando, tá? A notícia ela é para passar uma informação para alguém. Então, não importa o que você pensa. Tá certo? Por isso que a gente chama de impessoal. Consequentemente, você não pode usar a primeira pessoa, eu, tá? Na notícia a gente usa a terceira pessoa. Então, impessoal é sem opinião do autor. Sem opinião do autor quer dizer que a gente vai usar a terceira pessoa, certo? Digam, como assim terceira pessoa? A gente vai contar o que aconteceu com alguém, né? Então a gente vai falar, olha, os cidadãos da cidade X estão passando por um problema tal que aconteceu assim, 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 assado, tá? Ocorreu um acidente na BR X, foi desse jeito, as pessoas que estavam lá contam que foi assim, assim, assado, certo? Você não vai falar, ah, isso foi um absurdo. Nossa, obviamente todo mundo reconhece tal coisa. Não, você não pode dar a sua opinião. Por isso que você vai evitar adjetivos, vai evitar esses obviamente, claramente, é evidente. A gente não usa isso em notícia. Porque é claro para você que tá falando ali. Né? Você não sabe se para todo mundo aquilo é claro, é óbvio. Certo? Então, você não dá a sua opinião. Você não fala que aquilo foi horrível, que aquilo foi errado, nada disso. Tá? Você simplesmente conta o que aconteceu, tá? E tudo em terceira pessoa. Então as pessoas, os cidadãos, ele, ela, a cidade, o local, tudo em terceira. Joia? Anotado aí, uma das principais características. Então até agora a gente viu que ela serve para informar, a gente viu que a linguagem tem que ser correta, mas simples, certo? Sem ficar exagerando para todo mundo entender.
E tem que ser impessoal, sem dar opinião, tá? Só contar o que aconteceu. A gente sabe que não é bem verdade, né, meu povinho? Né, povo? Vocês sabem que, não sei se vocês já viram, tem uns canais de TV que tem uns jornais que as pessoas, elas dão opinião. Aí o jornalista, ele acaba de falar ali o que aconteceu, ele começa a falar, ah, isso é um absurdo, ah, aconteceu assim, ah, isso não devia acontecer no país, ah, não. Tipo, tem uns jornais, principalmente na TV, né, que eles são bem tendenciosos, assim, eles ficam falando, dando opinião, certo? Galera, isso não é característica de um bom jornalismo, tá? O bom jornalismo é aquele que passa a opinião e deixa a pessoa... Passa a opinião, não. Passa a notícia, né, passa a informação e deixa a pessoa pensar o que ela quiser, né? Você torna a pessoa, você deixa a pessoa informada e ela que lute para aceitar aquilo ou não, certo? No jornal escrito, isso tem menos tendência, mas ainda assim, galera, muitos jornais, os jornais da internet, muitos são tendenciosos, eles deixam transparecer o que eles pensam das coisas. Isso não é uma característica boa de notícia, tá? Então, a gente não pode deixar transparecer o que a gente pensa. Tem que simplesmente contar o que aconteceu. Beleza? Galera, uma outra característica importante, essa eu não vou nem escrever aqui porque ela é mais como uma característica de curiosidade. A notícia, ela tem de contar fatos reais, né? Ela tem de parecer real, né? E, lógico que vocês vão inventar, mas vocês têm de inventar algo que poderia acontecer na realidade, tá? Não pode ser uma coisa muito viajada. Beleza. Galerinha, e outra coisa, ela precisa ser atual, né? A notícia, no dia seguinte, ela já não vale muito, né? A gente que está acompanhando agora o Covid-19, o coronavírus, se aparece assim, morreram 400 pessoas nas últimas 24 horas. Se isso aconteceu no dia 3 e você vê isso no dia 8, já é outro número. Essa informação já não vale. Tá? Já aconteceram outras coisas, já tiveram outras notícias falando de cada dia, certo? Então, a notícia ela é algo muito rápido, ela é algo muito do momento, assim, certo? Todo dia tem notícias novas, tudo bem? Então, é muito comum ter essa atualização. Tá? É muito comum você falar sempre do que está acontecendo no momento. Você não fica falando de coisas e temas e relacionando a isso e aquilo. Você simplesmente conta o que aconteceu ali naquele momento. Por isso, galera, geralmente as notícias são no passado. Né? Aconteceu, ocorreu ontem, essa semana, né? Ou no presente, no sentido de que a coisa ainda está acontecendo. Então começou em tal dia e ainda está acontecendo. Isso também pode acontecer. Né? A notícia ela pode começar no passado e ir até o momento atual, porque ainda está acontecendo. Tudo bem? Menos comum são notícias no futuro, de coisas que ainda vão acontecer. Mas isso pode existir, tá, gente? Por exemplo, vamos supor que você vai noticiar o lançamento de um projeto na sua cidade. Então, sei lá, vai ter um projeto para acabar com a poluição na sua cidade. E esse projeto ele vai ser lançado, né, para influenciar as pessoas e tal. Você pode dar a notícia de que esse projeto será lançado. Então, ó, no próximo dia tal, será lançado na cidade X um projeto tal, para tentar fazer as pessoas diminuírem a poluição na cidade. Enfim, então existem notícias sim para noticiar algo que ainda vai acontecer. Tá? Então, as notícias geralmente são no passado ou no passado e que ainda está acontecendo, mas existem notícias de coisas que ainda vão acontecer, ou seja, no futuro. Tudo bem? Beleza. Meus queridos, vamos lá para a estrutura, né? Galerinha, a estrutura da notícia tem algo muito importante, que é a manchete, que é o título, tá? Então precisa ter uma manchete. O prof vai usar o quadro várias vezes, tá? Então aqui no começo a gente vai ver a primeira parte, depois o segundo parágrafo, depois o terceiro parágrafo, tá? Então vai anotando aí na sequência, porque não cabe tudo num quadro só, fica difícil de vocês enxergarem, ok? Então a manchete é o título com verbo. Ele já vai contar pra gente o que aconteceu. Tá? A pessoa, quando ela lê a notícia, quando ela lê a manchete, ela já fala, ah, quero ler a notícia ou não, certo? Então, um exemplo.
Morreram 700 pessoas de Covid-19. Essa pode ser a manchete, certo? Aí, galerinha, pode vir aqui um subtítulo, tá? Então pode ter aqui um subtítulo. Não precisa escrever subtítulo, tá, gente? O prof vai colocar só o subtítulo aqui. Esse subtítulo, ele não é obrigatório, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, não obrigatório. Por favor, não vão escrever isso aqui no seu texto, tá, gente? É só o que tá em preto aqui, tá? Que é pra você escrever no seu texto. A manchete, o subtítulo embaixo. O professor tá colocando em vermelho aqui pra você ver, tá? O que que é, o que que é que eu tô colocando na notícia. Tudo bem? Galera, um subtítulo, ele é algo importante da sua notícia. Então você vai pegar lá uma parte importante, algo relevante que você vai narrar ali na sua notícia e vai trazer aqui para cima, né? Uma coisa importante. Então, sei lá, essas 700 pessoas com Covid que morreram, essas mortes aconteceram nas últimas 24 horas. Então você pode colocar isso aqui no subtítulo, né? Assim, as mortes foram registradas em apenas 24 horas. Então, vamos supor que você vai dar essa notícia, você pode colocar esse subtítulo. É obrigatório? Precisa ter o subtítulo? Não, tá? Não é obrigatório. Você pode simplesmente colocar esse e já começar o lead, já começar a notícia, tá? Mas se você quiser, e o prof tá falando isso, galera, porque pode ser que apareça, pode ser que você procure na internet notícias, né, para ter ideias aí, exemplos, e aí você encontrar com o subtítulo. Isso é comum, tá? Isso aparece bastante. Tudo bem? Beleza. Então, manchete importantíssimo, tá, galera? Você não colocar título, manchete na sua notícia perde um monte de nota, tá? É muito importante, ok? Ele tá no topo da pirâmide, assim, ó, manchete, tá? Importantíssimo. Começou seu texto com a manchete com o subtítulo se quiser, aí você vem para o primeiro parágrafo. Lembra o símbolo de parágrafo? Vamos lá, vamos o primeiro parágrafo, ok? É um S em cima de outro S. Beleza. O que tem no primeiro parágrafo da notícia? O que a gente chama de lead. Lead. Ou até assim você pode ver escrito, ó, lead. Galera, o lead é um resuminho da notícia, um resuminho das principais informações que aparecem no primeiro parágrafo, tudo bem? Então, a gente responde as seguintes perguntas. Quem, o que, onde e quando? Digão, posso responder essas perguntas em ordens aleatórias? Sem problema, tá? Não precisa ser necessariamente esta ordem. Você pode mudar a ordem das coisas, tá? Mas no seu primeiro parágrafo precisam aparecer essas informações principais. Então, o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu, certo? Então, como é que seria, para essa notícia que a gente está dando aí, as principais informações? Então, você iria colocar algo do tipo aí.
Olha lá o exemplo. Digão, posso colocar mais coisa para não ficar tão pequenininho assim? Pode, você pode até dar algum detalhe ali, tá? Mas as informações principais. Quem? Com quem que aconteceu isso aqui, galera? Precisa falar o nome das pessoas, todas? Não, né? Com pessoas do Brasil. Onde aconteceu? No Brasil. O que aconteceu? Mortes registradas por Covid-19, certo? Então, e quando aconteceu? Nas últimas 24 horas. Então, a gente tem aqui as principais informações, certo? Quem? Pessoas de todo o Brasil. Quando? Nas últimas 24 horas. Onde? No Brasil. E o que aconteceu? As mortes, né, de acordo com o Ministério da Saúde. E também você pode colocar o Ministério como quem deu essa notícia, certo? Beleza. Galera, se a pessoa lê só o lead, ela fala, beleza, já entendi, já tá bom, certo? Mas precisa ter uma continuidade, tá? Então, depois de colocar esse primeiro parágrafo, você ainda tem mais dois, e aí sim você vai descrever melhor. Logicamente o prof não vai escrever a notícia inteira para vocês aqui, mas eu vou deixar marcado aqui para vocês entenderem o que tem, né, no segundo e no terceiro parágrafos. No segundo parágrafo, meus queridos, aí a gente vai responder as seguintes perguntinhas. Como e por quê? Aqui, galera, no segundo parágrafo, é onde você vai detalhar melhor, tá? Então você vai falar como essas notícias foram dadas, como essas mortes foram, qual foi a reação das famílias, em que locais, em que regiões aconteceu com maior... Você está ainda no como, né? Em que regiões aconteceram com mais frequência? Por quê? Porque faltaram leitos de UTI? Porque a cidade não estava preparada? Porque a pessoa tinha algum tipo de doença? As pessoas tinham doenças crônicas? Qual é a idade dessas pessoas? Então, aqui, galera, você vai detalhar melhor como tudo aconteceu. Você vai dar mais informações, tá? Então, você vai colocar causas, idades, detalhes mesmo, né? Então, o prof vai colocar detalhes aqui para ficar de forma mais geral, né? Porque depende muito da notícia, tudo bem? Então, nesse segundo parágrafo você descreve mais, né, como isso aconteceu. No terceiro e último, quando você vai fechar a notícia, aí geralmente aqui a gente traz a voz de alguém importante, certo? Então, vou até colocar em vermelho aqui, ó. Voz de um personagem importante. O que é essa voz de um personagem importante? É você falar de alguém que está envolvido com essa notícia e trazer o pensamento dele para validar o que você está contando. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui do Covid-19, você pode colocar algo aqui no final assim. Essas mortes demonstram que as pessoas precisam ficar em casa, que o isolamento social é extremamente necessário para que a curva não aumente, afirmou o ministro da Saúde, assinou o secretário de Saúde, por exemplo. Afirmou, né? Assinou. Afirmou o secretário de Saúde, tá? Então você pode colocar a voz de alguém, certo? Digamos, se eu estou contando de um acidente, você pode falar, olha, o chefe do Corpo de Bombeiros afirmou que isso foi assim, assim, assado devido a isso, isso e isso. Digamos, se eu estou contando um assalto que teve, você pode colocar assim, o chefe de polícia afirmou que as investigações continuarão nas próximas semanas para que se chegue ao resultado final e, enfim. Então, você tem de colocar alguém importante, né, alguém que participou ali, que está envolvido com aquele fato que você está narrando, a voz dele aqui. E aí sempre, galera, colocar afirmou alguém, né? Ou de acordo com alguém. Digão, posso falar, colocar a voz primeiro e depois colocar afirmou e depois colocar o de acordo? Isso, tá? Você coloca primeiro entre aspas, tá? Essa voz aqui. Toda vez que a gente for usar o discurso de outra pessoa, a gente tem de colocar entre aspas, tá? Quando você coloca a voz de outra pessoa, porque não é você narrando, né? Não, tipo, não é a sua opinião, é você narrando o que aconteceu, o que outra pessoa disse, o que outra pessoa afirmou, tudo bem? Então, a voz do outro a gente sempre coloca entre aspas e sempre a gente usa um verbo para falar quem afirmou isso. Digão, é obrigado? Eu tenho de trazer a voz, o discurso de outra pessoa na minha notícia? Não.
tá? Não é uma obrigação. O prof tá dando aqui para você uma opção, porque às vezes você fica assim, não tenho mais o que falar, não tenho mais o que fazer na minha notícia, tá? Então, você trazer a voz de alguém que estava lá, colocar uma fala, afirmou não sei quem. Digão, posso dar nome? Posso dar nome para as pessoas? A não ser que tenha no comando, tá? Se o comando falar assim, você pode colocar o nome para o médico que descobriu a cura da doença de César Chagas, como um que o prof passou aí, beleza, aí você vai usar o nome dele, você tem de usar o que está no comando. Agora, você quer colocar ministro da saúde, ele não dá o nome do ministro no comando, você pode colocar o nome dele? Mesmo que você saiba, não coloca, tá? A gente não coloca nomes nos textos que a gente escreve, a não ser que eles estejam no contexto ou no comando. O que eu coloco então, Digão? O chefe dos bombeiros, o ministro da saúde, as funções sociais das pessoas. Tudo bem? De acordo com o tema que o prof passar, logicamente. Ok? E aí, meus queridos? Ficou um pouquinho mais claro? Ficou um pouquinho mais fácil de entender o que é uma notícia, para que ela serve? Deu uma revisada aí na sua cabecinha, ficou tranquilo. Então agora pode voltar para aquelas lá que você não me mandou ainda e fazer. E na próxima aula teremos mais uma, tá? E vocês vão dar continuidade à escrita dessas notícias, ok? Espero que vocês entendam. A cada proposta o prof explica o que é para escrever naquela notícia específica, então prestem muita atenção na aula. Não entendeu? Volta, né? As aulas estão disponíveis no Plural e no YouTube, Professor Digão Redação, tudo bem? E qualquer dúvida, o prof está disponível para atender vocês no WhatsApp, tá? Fiquem tranquilos, fiquem calmos, fiquem bem, fiquem em casa, vai dar tudo certo. Saúde para vocês, um beijo, fica com Deus. Tchau, até mais.